Georgi Lukács, História e Consciência de Classe. O que é marxismo ortodoxo? Inicia com uma citação de Marx. Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. Trata-se, porém, de transformá-lo. Tese sobre Feuerbach. Essa questão, na verdade bastante simples, transformou-se, tanto nos meios burgueses quanto nos meios proletários, objeto de múltiplas discussões. No entanto, passou a ser, de bom tom científico, ridicularizar toda a profissão de fé do marxismo ortodoxo. A falta de acordo parecia reinar no campo socialista quanto à questão de saber quais são as teses que constituem a quintessência do marxismo e, por conseguinte, quais são aquelas que podem ser contestadas ou até mesmo rejeitadas sem que percamos o direito ao título de marxistas ortodoxos. Como consequência, a interpretação escolástica de frases e citações de obras antigas, em parte ultrapassadas pela pesquisa moderna, passou a ser considerada cada vez mais como não científica. Além de atribuir a essas frases um caráter bíblico e de ver nelas uma fonte de verdade, tal interpretação não se entregava imparcialmente aos estudos dos fatos. Se a questão fosse realmente colocada desse modo, a resposta mais apropriada seria, por certo, um sorriso de piedade. Mas a questão não é tão simples e jamais o foi. Suponhamos, pois, mesmo sem admitir que a investigação contemporânea tenha provado a inexatidão prática de cada afirmação de Marx. O marxista ortodoxo sério poderia reconhecer incondicionalmente todos esses novos resultados, rejeitar todas as teses particulares de Marx, sem, no entanto, ser obrigado por um único instante a renunciar à sua ortodoxia marxista. O marxismo ortodoxo não significa, portanto, um reconhecimento sem crítica dos resultados da investigação de Marx. Não significa uma fé, numa ou noutra tese, nenhuma exegese de um livro sagrado. Em matéria de marxismo, a ortodoxia se refere antes e exclusivamente ao método. Ela implica a convicção científica de que, com o marxismo dialético, foi encontrado um método de investigação correto, que esse método só pode ser desenvolvido, aperfeiçoado e aprofundado no sentido dos seus fundadores, mas que todas as tentativas para superá-lo ou aperfeiçoá-lo conduziram somente à banalização, a fazer dele um ecletismo, e tinham necessariamente de conduzir a isso. 1. A dialética materialista é uma dialética revolucionária. Essa determinação é tão importante e de um peso tão decisivo para a compreensão de sua essência que, antes mesmo de discorrermos sobre o método dialético em si, temos de entendê-la para abordarmos o problema de forma correta. Trata-se aqui da questão da teoria e da prática, e não somente no sentido em que Marx a entendia em sua primeira crítica hegeliana, como dizia que, abre aspas, a teoria torna-se força material desde que se apodere das massas, fecha aspas. Trata-se antes de investigar, tanto na teoria como na maneira como ela penetra nas massas, esses momentos e essas determinações que fazem da teoria, do método dialético, o veículo da revolução. Trata-se, por fim, de desenvolver a essência prática da teoria a partir da teoria e da relação que estabelece com seu objeto. Pois, sem isso, esse, apoderar-se das massas, poderia parecer vazio. É possível que as massas, movidas por impulsos muito diferentes, buscassem também objetivos muito diferentes, e que a teoria representasse para seu movimento um conteúdo puramente contingente, uma forma pela qual as massas elevassem à consciência sua ação socialmente necessária ou casual, sem que essa conscientização estivesse ligada de maneira essencial ou real à própria ação. Marx exprimiu claramente no mesmo ensaio as condições de possibilidade dessa relação entre a teoria e a praxis. Abre aspas, não basta que o pensamento tenda para a realidade.
é a própria realidade que deve tender para o pensamento, fecha aspas. E no ensaio anterior, abre aspas, ver-se-á, então, que há muito o mundo sonha com uma coisa da qual basta que ela possua a consciência para possuí-la realmente, fecha aspas. Apenas tal relação da consciência com a realidade torna possível a unidade entre a teoria e a praxis. Para tanto, a conscientização precisa se transformar no passo decisivo a ser dado pelo processo histórico em direção ao seu próprio objetivo. Objetivo este constituído pela vontade humana, mas que não depende do livre-arbítrio humano e não é um produto da invenção intelectual. Somente quando a função histórica da teoria consistir no fato de tornar esse passo possível na prática, quando for dada uma situação histórica na qual o conhecimento exato da sociedade tornar-se para uma classe a condição imediata de sua autoafirmação na luta, quando, para essa classe, seu autoconhecimento significar, ao mesmo tempo, o conhecimento correto de toda a sociedade, quando, por consequência, para tal conhecimento, essa classe for, ao mesmo tempo, sujeito e objeto do conhecimento, e, portanto, a teoria interferir de modo imediato e adequado no processo de revolução social. Somente então a unidade da teoria e da prática, enquanto condição prévia da função revolucionária da teoria, será possível. Essa situação surgiu com o aparecimento do proletariado na história. Abre aspas, quando o proletariado, diz Marx, preconiza a dissolução da ordem do mundo existente até hoje, ele se refere apenas ao segredo de sua própria existência, pois constitui a dissolução efetiva dessa ordem do mundo. Fecha aspas. A teoria que enuncia isso não se vincula à revolução de uma maneira mais ou menos contingente, por relações interligadas e mal interpretadas. Ela é, essencialmente, apenas a expressão pensada do próprio processo revolucionário. Cada etapa desse processo se fixa na teoria para assim se tornar generalizável e comunicável, para ser aproveitada e continuada. Uma vez que é apenas a fixação e a consciência de um passo necessário, ela se torna ao mesmo tempo a condição prévia e necessária do passo seguinte. O esclarecimento dessa função da teoria constitui também a via para o conhecimento de sua essência teórica, isto é, para o método dialético. O fato de se ter negligenciado esse ponto, simplesmente decisivo, trouxe muita confusão para discussões sobre o método dialético. Pois, mesmo que se critiquem as exposições de Engels no Anti-Düring, decisivas para a evolução ulterior da teoria, que se as considere incompletas, talvez até insuficientes ou clássicas, é preciso reconhecer que lhes falta justamente essa dimensão. Com efeito, Engels descreve a conceitualização do método dialético opondo-o à conceitualização metafísica. Sublinha de maneira penetrante o fato de que, no método dialético, a rigidez dos conceitos e dos objetos que lhes correspondem é dissolvida, que a dialética é um processo constante da passagem fluida de uma determinação para outra, uma superação permanente dos contrários, que ela é sua passagem de um para dentro do outro, que, por consequência, a causalidade unilateral e rígida deve ser substituída pela ação recíproca. Mas o aspecto mais essencial dessa ação recíproca, a relação dialética do sujeito e do objeto no processo da história, não chega a ser mencionado, e muito menos colocado no centro, como deveria sê-lo, das considerações metodológicas. Ora, privado dessa determinação, o método dialético, malgrado a manutenção puramente aparente, é verdade dos conceitos fluidos. Deixa de ser um método revolucionário. A diferença em relação à metafísica não é mais procurada no fato de que em todo estudo metafísico o objeto de estudo deve permanecer intocado e imodificado e que, por conseguinte, o estudo permanece numa perspectiva
puramente contemplativa, sem se tornar prático, enquanto para o método dialético a transformação da realidade constitui o problema central. Se negligenciarmos essa função central da teoria, a vantagem da conceitualização fluida torna-se bastante problemática, ou, por assim dizer, um assunto puramente científico. O método pode ser rejeitado ou aceito, segundo o estado da ciência, sem que a atitude fundamental diante da realidade e do seu caráter modificável ou imutável sofra a menor mudança. A impenetrabilidade, o caráter fatalista e imutável da realidade, sua legalidade no sentido do materialismo burguês e contemplativo e da economia clássica que lhe está intimamente relacionada, porém, podem até ser reforçados, do mesmo modo como ocorreu aos adeptos do marxismo, discípulos de Marx. O fato de que o pensamento de Marx possa engendrar um voluntarismo igualmente burguês não contradiz inteiramente essa afirmação. Fatalismo e voluntarismo são contraditórios apenas numa perspectiva não dialética e anistórica. Para a concepção dialética da história, eles provam ser polos que se complementam necessariamente, reflexos intelectuais em que o antagonismo da ordem social capitalista e a impossibilidade de resolver seus problemas em seu próprio domínio se exprimem claramente. Sendo assim, toda tentativa de aprofundar o método dialético de maneira crítica conduz necessariamente a uma banalização. Com efeito, o ponto de partida metódico de toda tomada de posição crítica consiste justamente na separação entre método e realidade, entre pensamento e ser. Ela vê justamente nessa separação o progresso que lhe deve ser atribuído como um mérito, no sentido de uma ciência de caráter autenticamente científico, por oposição ao materialismo grosseiro e acrítico do método marxista. Naturalmente está livre para fazê-lo, mas é preciso constatar que ela não se move na direção que constitui a essência mais íntima do método dialético. Marx e Engels exprimiram-se a esse respeito de maneira inequívoca. Abre aspas. Desse modo, a dialética reduziu-se à ciência das leis gerais do movimento, tanto do mundo exterior quanto do pensamento humano. Duas séries de leis que no fundo são idênticas, fecha aspas, diz Engels. Ou ainda como Marx escreveu com muito mais exatidão, abre aspas, como em toda ciência social histórica, no estudo do movimento das categorias econômicas, é preciso ter sempre em vista que as categorias exprimem formas e condições de existência, fecha aspas. Quando esse sentido do método dialético é obscurecido, ele aparece necessariamente como um suplemento inútil, um simples ornamento da sociologia ou da economia marxistas. Surge mesmo como um obstáculo ao estudo sóbrio e imparcial dos fatos, como uma construção vazia, por meio da qual o marxismo violenta os fatos. Bernstein exprimiu com mais clareza e formulou com maior precisão essa objeção ao método dialético, em parte devido à sua imparcialidade, que não chegava a ser inibida por nenhum conhecimento filosófico. Todavia, as consequências reais, políticas e econômicas que ele deduz de seu desejo de libertar o método das ciladas dialéticas do hegelianismo mostram claramente aonde leva esse caminho. Mostram que é preciso justamente separar a dialética e o método do materialismo histórico se quiser fundar uma teoria consequente do oportunismo, da evolução sem revolução, da passagem natural e sem luta ao socialismo. 2. Nesse caso, no entanto, logo nos vemos diante de uma questão. O que significam, do ponto de vista metódico, esses fatos que toda literatura revisionista idolatra? Em que medida pode-se ver neles fatores de orientação para a ação do proletariado revolucionário? Evidentemente, todo conhecimento da realidade parte de fatos. Trata-se de saber quais dados da vida e em que contexto metódico merecem ser considerados
como fatos importantes para o conhecimento. O empirismo limitado contesta, na verdade, que os fatos só se tornam fatos por meio da elaboração de um método, que varia conforme a finalidade do conhecimento. Acredita poder em todo dado, em toda cifra estatística, em todo facto brutum da vida econômica, um fato importante para si. Não vê que a mais simples enumeração de fatos, a justa posição mais despojada de comentário, já é uma interpretação, que nesse nível os fatos já foram apreendidos a partir de uma teoria, de um método, que eles são abstraídos do contexto da vida no qual se encontravam originalmente e introduzidos no contexto de uma teoria. Os oportunistas mais refinados, malgrado sua repugnância instintiva e profunda por toda a teoria, não contestam de modo algum, mas invocam o método das ciências naturais, a maneira como estas são capazes de mediar os fatos puros pela observação, abstração e experimentação e são capazes de fundamentar suas relações. Além disso, opõem a construções violentas do método dialético esse ideal de conhecimento. O caráter enganoso de tal método reside no fato de que o próprio desenvolvimento do capitalismo tende a produzir uma estrutura da sociedade que vai ao encontro dessas opiniões. No entanto, é justamente nesse sentido e por ele que precisamos do método dialético para não sucumbirmos à ilusão social assim produzida e podermos entrever a essência por trás dessa ilusão. Com efeito, os fatos puros das ciências naturais surgem da seguinte maneira. Um fenômeno da vida é transportado, realmente ou em pensamento, para um contexto que permite estudar as leis às quais ele obedece sem a intervenção perturbadora de outros fenômenos. Esse processo é reforçado pelo fato de que os fenômenos são reduzidos à sua pura essência quantitativa, a sua expressão em número e em relação de número. Os oportunistas jamais se dão conta de que faz parte da essência do capitalismo produzir os fenômenos dessa maneira. Marx oferece uma descrição bastante convincente desse processo de abstração da vida quando aborda o trabalho, mas não se esquece de insistir de maneira igualmente convincente no fato de que se trata aqui de uma característica histórica da sociedade capitalista. Abre aspas, desse modo, as abstrações mais gerais surgem somente na evolução mais concreta, em que uma coisa aparece como sendo comum para muitos, comum a todos. Então ela não pode mais ser pensada unicamente sob sua forma particular, fecha aspas. Essa tendência da evolução capitalista, todavia, vai ainda mais longe. O caráter fetichista da forma econômica, a reificação de todas as relações humanas, a extensão sempre crescente de uma divisão do trabalho que atomiza abstratamente e racionalmente o processo de produção, sem se preocupar com as possibilidades e capacidades humanas dos produtos imediatos, transformam os fenômenos da sociedade e, com eles, sua percepção. Surgem fatos isolados, conjuntos de fatos isolados, setores particulares com leis próprias, teoria econômica, direito, etc., que em sua aparência imediata mostram-se largamente elaborados para esse estudo científico. Sendo assim, pode parecer particularmente científico levar até o fim e elevar ao nível de uma ciência essa tendência já inerente aos próprios fatos. Por outro lado, em oposição a esses fatos e sistemas parciais, isolados e isolantes, a dialética, além de insistir na unidade concreta do todo e desmascarar essa ilusão enquanto ilusão, produzida necessariamente pelo capitalismo, atua como uma simples construção. A natureza não dialética desse método, aparentemente tão científico, reside, portanto, na sua incapacidade de perceber o caráter histórico dos fatos que lhes servem de base e de levá-lo em conta. Mas não há aqui somente uma fonte de erro, que sempre escapa a essa investigação, para a qual Engels chamou explicitamente a atenção.
A essência dessa fonte de erro reside no fato de que a estatística e a teoria econômica exata, construída sobre ela, se arrastam claudicantes atrás da evolução. Abre aspas, para a história contemporânea em curso, seremos muitas vezes obrigados a tratar esse fator, o mais decisivo, como constante, a considerar a situação econômica encontrada no princípio do período em questão como dada para todo o período e invariável, ou a levar em conta somente as modificações dessa situação, que resultam de acontecimentos evidentes e, por conseguinte, também se mostram evidentes. Fecham aspas. Por essa consideração, percebe-se que existe algo muito problemático no fato de a estrutura da sociedade capitalista mostrar-se disponível em relação ao método das ciências naturais, pois nisso reside a condição social prévia da sua exatidão. Se, com efeito, a estrutura interna dos fatos e de suas relações é apreendida na sua própria essência de maneira histórica, isto é, como implicadas num processo de revolução ininterrupta, é preciso se perguntar sinceramente quando é cometida a maior inexatidão científica. Quando apreendo os fatos numa forma de objetividade dominada por leis que me dão a certeza metódica, ou pelo menos a probabilidade, de que já são válidas para esses fatos? Ou antes, quando tiro conscientemente as consequências dessa situação, quando adoto, desde o princípio, uma atitude crítica diante da exatidão assim atingida, e quando dirijo minha atenção para os momentos em que essa essência histórica, essa modificação decisiva, se manifesta realmente, o caráter histórico dos fatos que a ciência acredita apreender em tal pureza aparece, todavia, de maneira ainda mais nefasta. Esses fatos estão, com efeito, enquanto produtos da evolução histórica, não somente implicados numa mudança contínua, mas também são, precisamente na estrutura de sua objetividade, produtos de uma época histórica determinada, a do capitalismo. Por conseguinte, aquela ciência que reconhece como fundamento do valor científico a maneira como os fatos são imediatamente dados e como ponto de partida da conceitualização científica, sua forma de objetividade, coloca-se simples e dogmaticamente no terreno da sociedade capitalista, aceitando sem crítica sua essência, sua estrutura de objeto e suas leis como um fundamento imutável da ciência. Para passar desses fatos àqueles, no verdadeiro sentido da palavra, é preciso descobrir seu condicionamento histórico como tal e abandonar o ponto de vista a partir do qual eles são dados como imediatos. É preciso submetê-los a um tratamento histórico dialético, pois, como diz Marx, abre aspas, a forma acabada das relações econômicas, tal como elas se mostram em sua superfície, em sua existência real e, por conseguinte, também nas representações pelas quais os portadores e os agentes dessas relações procuram fazer dela uma ideia clara, é bastante diferente e, de fato, contrária ao seu núcleo interior e essencial, mas oculto e ao conceito que a ele corresponde. Fecha aspas. Quando, portanto, os fatos devem ser compreendidos corretamente, convém de início esclarecer com precisão essa diferença entre sua existência real e o seu núcleo interior, entre as representações que formamos a seu respeito e seus conceitos. Essa distinção é a primeira condição prévia de um estudo verdadeiramente científico, que, segundo as palavras de Marx, abre aspas, seria supérfluo se a manifestação e a essência das coisas coincidissem imediatamente. Fecha aspas. Por um lado, trata-se, portanto, de destacar os fenômenos de sua forma dada como imediata, de encontrar as mediações pelas quais elas podem ser relacionadas ao seu núcleo e à sua essência e nela compreendidos. Por outro,
Trata-se de compreender o seu caráter e a sua aparência de fenômeno, considerada como sua manifestação necessária. Essa forma é necessária em razão de sua essência histórica, do seu desenvolvimento no campo da sociedade capitalista. Essa dupla determinação, esse reconhecimento e essa superação simultânea do ser imediato constitui justamente a relação dialética. A estrutura interna de O Capital foi o que mais causou dificuldades ao leitor superficial que aceita sem críticas as categorias de pensamento próprias do desenvolvimento capitalista. Pois, por um lado, a exposição leva a seu limite extremo o caráter capitalista de todas as formas econômicas e constitui um meio de pensamento em que essas formas capitalistas agem em estado puro, descrevendo uma sociedade que corresponde à teoria, portanto, uma sociedade inteiramente capitalizada, constituída apenas por proletários e capitalistas. Mas, por outro lado, tão logo essa concepção produz um resultado, tão logo esse mundo de fenômenos dá mostras de se cristalizar no plano teórico, no mesmo instante, o resultado obtido é dissolvido como simples aparência, como reflexo invertido de relações invertidas, reflexo que é apenas, abre aspas, a expressão consciente do movimento aparente, fecha aspas. Somente nesse contexto, que integra os diferentes fatos da vida social, enquanto elementos do desenvolvimento histórico, numa totalidade, é que o conhecimento dos fatos se torna possível enquanto conhecimento da realidade. Esse conhecimento parte daquelas determinações simples, puras, imediatas e naturais, no mundo capitalista, que acabamos de caracterizar para alcançar o conhecimento da totalidade concreta, enquanto reprodução intelectual da realidade. Essa totalidade concreta não é de modo algum dada imediatamente ao pensamento. Abre aspas, o concreto é concreto, fecha aspas, diz Marx. Abre aspas, porque é a síntese de várias determinações. Portanto, a unidade do múltiplo, fecha aspas. O idealismo cai então na ilusão que consiste em confundir essa reprodução da realidade com o processo de construção da própria realidade, pois, abre aspas, no pensamento, o concreto aparece como processo de síntese, como um resultado, e não como um ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida real e também, por conseguinte, o ponto de partida da intuição e da representação, fecha aspas. O materialismo vulgar, ao contrário, mesmo quando adquire em Bernstein e em outros um aspecto mais moderno, contenta-se em reproduzir as determinações imediatas e simples da vida social. Acredita ser particularmente exato ao aceitar essas determinações sem nenhuma análise desenvolvida, sem as reportar à totalidade concreta, abandonando-as ao seu isolamento abstrato e tentando explicá-las por leis científicas abstratas, não ligadas a uma totalidade concreta. Abre aspas, a grosseria e o vazio intelectual, diz Marx, residem justamente na tendência de unir de maneira contingente o que está reunido de maneira orgânica e de fazer dessa relação algo puramente reflexivo. Fecha aspas. A grosseria e o vazio intelectual de tais relações reflexivas consistem sobretudo no fato de que, por meio delas, o caráter histórico e passageiro da sociedade capitalista fica obscurecido, e essas determinações se manifestam como categorias intemporais, eternas, comuns a todas as formas de vida social. Isso se revelou da maneira mais flagrante na economia vulgar burguesa. Mas, pouco tempo depois, o marxismo vulgar tomou o mesmo caminho. Tão logo o método dialético e com ele o predomínio do metódico da totalidade sobre cada aspecto foram abalados. Tão logo as partes deixaram de encontrar no conjunto seu conceito e sua verdade, e em vez disso, o todo passou a ser eliminado da investigação como não científico ou reduzido a uma simples ideia ou a uma soma das partes. A relação reflexiva das partes isoladas apareceu como a lei
intemporal de toda a sociedade humana, pois a afirmação de Marx, abre aspas, as relações de produção de toda a sociedade formam um conjunto, fecha aspas, é o ponto de partida metódico e a chave do conhecimento histórico das relações sociais. Toda categoria parcial isolada pode, de fato, ser tratada e pensada nesse isolamento como se estivesse sempre presente durante toda a evolução da sociedade humana. Se não a encontramos numa sociedade, é então o acaso que confirma a regra. A distinção real das etapas da evolução social se exprime de maneira muito menos clara e inequívoca nas mudanças às quais estão submetidos os elementos parciais isolados do que nas mudanças sofridas por sua função no processo total da história e por suas relações com o conjunto da sociedade. 3. Essa concepção dialética da totalidade, que parece se distanciar em larga medida da realidade imediata e construí-la de maneira não científica, na verdade é o único método capaz de compreender e reproduzir a realidade no plano do pensamento. A totalidade concreta é, portanto, a categoria fundamental da realidade. A validade dessa perspectiva se revela, no entanto, em toda sua clareza quando focalizamos nossa atenção no substrato material e real do nosso método. A sociedade capitalista, com seu antagonismo interno entre as forças e a relação de produção. O método das ciências da natureza, que constitui o ideal metódico de toda ciência fetichista e de todo revisionismo, não conhece contradição nem antagonismo em seu material. Se, no entanto, houver alguma contradição entre as diferentes teorias, isso é somente um indício do caráter inacabado do grau de conhecimento atingido até então. As teorias que parecem se contradizer devem encontrar seus limites nessas próprias contradições. Devem, portanto, ser modificadas e subsumidas a teorias mais gerais, nas quais as contradições desapareçam definitivamente. Em contrapartida, no caso da realidade social, essas contradições não são indícios de uma imperfeição, uma imperfeita compreensão científica da realidade, mas pertencem de maneira indissolúvel à essência da própria realidade, à essência da sociedade capitalista. Sua superação no conhecimento da totalidade não faz com que deixem de ser contradições. Pelo contrário, elas são compreendidas como contradições necessárias, como fundamento antagônico dessa ordem de produção. Quando a teoria, enquanto conhecimento da totalidade, abre caminho para a superação dessas contradições, para sua supressão, ela o faz mostrando as tendências reais do processo de desenvolvimento da sociedade, que são chamadas a superar realmente essas contradições na realidade social, no curso do desenvolvimento social. Nessa perspectiva, a posição entre o método dialético e o método crítico, ou o método materialista vulgar, ou o método de Mar, etc., é um problema social. Quando o ideal de conhecimento das ciências naturais é aplicado à natureza, ele serve somente ao progresso da ciência. Porém, quando é aplicado à evolução da sociedade, revela-se um instrumento de combate ideológico da burguesia. Para esta última, é uma questão vital. Por um lado, conceber sua própria ordem de produção como constituída por categorias intemporalmente válidas e destinadas a existir sempre graças às leis eternas da natureza e da razão, e por outro, julgar as contradições que se impõem ao pensamento de maneira inevitável, não como fenômenos pertencentes à essência dessa ordem de produção, mas como simples fenômenos de superfície. O método da economia política clássica é derivado dessa necessidade ideológica, mas também encontrou seus limites enquanto conhecimento científico nessa estrutura da realidade social e no caráter antagônico da produção capitalismo. Quando um pensador da importância de Ricardo nega, abre aspas, a necessidade de expandir o mercado com a expansão da produção e o crescimento do capital, fecha aspas, é porque
de maneira inconsciente, naturalmente, não quer ser obrigado a reconhecer a necessidade das crises, nas quais o antagonismo fundamental da produção capitalista se revela de maneira mais flagrante. Não quer admitir o fato de que, abre aspas, o modo de produção burguês implica uma limitação ao livre desenvolvimento das forças produtivas, fecha aspas. O que em Ricardo ainda se faz de boa fé na economia vulgar torna-se, todavia, uma apologia conscientemente mentirosa da sociedade burguesa, esforçando-se tanto para eliminar sistematicamente o método dialético da ciência proletária, tanto, ao menos, para refiná-la de maneira crítica, o marxismo vulgar chega, querendo ou não, a resultados iguais. Desse modo, talvez, de maneira mais grotesca, Max Adler quis fazer uma distinção crítica entre a dialética enquanto método, enquanto movimento de pensamento, e a dialética do ser, enquanto metafísica. Sua crítica culmina com a nítida separação da dialética de ambos os precedentes, descrevendo-a como, abre aspas, elemento de ciência positiva, fecha aspas, e que, abre aspas, se faz referência quando se fala de uma dialética real no marxismo, fecha aspas. Essa dialética, que ele preferia chamar de, abre aspas, antagonismo, constata simplesmente uma oposição existente entre o interesse próprio do indivíduo e as formas sociais nas quais este se encontra inserido, fecha aspas. Desse modo, o antagonismo econômico objetivo, que se exprime na luta de classes, dissolve-se no conflito contra o indivíduo e a sociedade. Esse conflito nos impede de compreender como necessários tanto o surgimento quanto a problemática e o declínio da sociedade capitalista. O resultado disso, querendo ou não, é uma filosofia kantiana da história. E, por outro lado, fixa-se também a estrutura da sociedade burguesa como forma universal da sociedade em geral, pois o problema central ao qual Max Adler se prende, o, abre aspas, da dialética, ou melhor, do antagonismo, fecha aspas, é apenas uma das formas típicas nas quais o caráter antagônico da ordem social capitalista se exprime no plano ideológico. No entanto, se essa eternização do capitalismo se efetua a partir do fundamento econômico ou das formações ideológicas, se ela ocorre de maneira ingênua e inocente ou mesmo com um refinamento crítico, na verdade é irrelevante. Desse modo, com a recusa ou obnubilação do método dialético, perde-se a inteligibilidade da história. Não se trata, naturalmente, de afirmar que certas personalidades ou épocas históricas não poderiam ser descritas de maneira mais ou menos exata fora do método dialético. Trata-se, antes, da impossibilidade de compreender nessa perspectiva a história enquanto processo unitário. Essa impossibilidade se manifesta na ciência burguesa, de um lado, pelas construções abstratas e sociológicas da evolução histórica, do tipo de Spencer ou Auguste Comte, cujas contradições internas foram trazidas à luz pela moderna teoria burguesa da história e, notadamente, por Rickert. E, de outro, pela exigência de uma filosofia da história, cuja relação com a realidade histórica aparece novamente como um problema insolúvel quanto ao método. A oposição entre a descrição de uma parte da história e a história como processo unitário não se baseia numa simples diferença de amplitude, como é o caso da distinção entre as histórias particulares e a história universal, mas numa oposição entre métodos, uma oposição entre pontos de vista. A questão da compreensão unitária do processo histórico surge necessariamente com o estudo de cada época e de cada setor parcial, entre outras coisas. E é aqui que se revela a importância decisiva da concepção dialética da totalidade, pois é inteiramente possível
que alguém compreenda e descreva de forma correta os principais pontos de um acontecimento histórico, sem que por isso seja capaz de compreender esse mesmo acontecimento naquilo que ele realmente representa, em sua verdadeira função no interior do conjunto histórico ao qual pertence, isto é, sem compreendê-lo no interior da unidade do processo histórico. Um exemplo característico disso se encontra na posição de Sismond em relação à questão da crise. Sismond fracassou, em última análise, porque, embora tenha compreendido muito bem as tendências evolutivas e imanentes tanto da produção quanto da distribuição, permaneceu prisioneiro das formas de objetividade capitalistas, a despeito de sua crítica perspicaz ao capitalismo. Sendo assim, concebeu essas tendências imanentes como processos independentes um do outro, abre aspas, não compreendendo que as relações de distribuição são apenas a relação de produção sub-alha espécie, fecha aspas. Sucumbe à mesma fatalidade a qual sucumbiu a falsa dialética de Proudhon. Ele, abre aspas, transforma os diferentes membros da sociedade em outras tantas sociedades isoladas, fecha aspas. Vale a pena repetir que a categoria da totalidade não reduz, portanto, seus elementos a uma uniformidade indiferenciada, a uma identidade. A manifestação de sua independência, de sua autonomia que eles possuem na ordem de produção capitalista, só se revela como pura aparência na medida em que eles chegam a uma inter-relação dialética e dinâmica e passam a ser compreendidos como aspectos dialéticos e dinâmicos de um todo igualmente dialético e dinâmico. Abre aspas, chegamos à conclusão, diz Marx, que produção, distribuição, troca e consumo não são idênticos, mas que juntos constituem membros de uma totalidade, diferenças no seio de uma unidade. Uma forma determinada da produção determina, portanto, as formas determinadas do consumo, da distribuição, da troca, bem como determinadas relações desses diferentes momentos entre si. Há uma relação recíproca entre esses diferentes momentos. É assim em todo o conjunto orgânico, fecha aspas. Contudo, não podemos nos deter na categoria da ação recíproca. Se concebêssemos essa ação recíproca como uma simples ação causal de dois objetos imutáveis, não avançaríamos um só passo em direção ao conhecimento da realidade social, como é o caso das séries causais inequívocas do materialismo, ou das relações funcionais de mar, etc. Pois existe uma ação recíproca também quando, por exemplo, uma bola de bilhar imóvel é atingida por outra em movimento. A primeira se põe em movimento, a segunda modificará sua própria direção em consequência do choque, e assim sucessivamente. A ação recíproca da qual falamos aqui deve ir além da influência recíproca de objetos imutáveis. De fato, ela vai além em sua relação com o todo. Tal relação torna-se a determinação que condiciona a forma de objetividade de todo objeto. Toda mudança essencial e importante para o conhecimento se manifesta como mudança da relação com o todo, e por isso mesmo como mudança da própria forma de objetividade. Marx exprimiu esse pensamento em inúmeras passagens. Cito somente um dos trechos mais conhecidos, abre aspas, o negro é um negro, somente em certas condições torna-se um escravo. Uma máquina de tecer algodão é uma máquina de tecer algodão. Somente em certas condições ela se torna capital. Separada dessas condições, ela é tão pouco capital quanto o ouro em si. É dinheiro ou o açúcar, o preço do açúcar. Fecha aspas. Essa mudança contínua das formas de objetividade de todos os fenômenos sociais em sua ação recíproca, dialética e contínua, e o surgimento da inteligibilidade de um objeto a partir de sua função na totalidade determinada na qual ele funciona, fazem com que a concepção dialética da totalidade seja a única a compreender a realidade como devir social.
É somente nessa perspectiva que as formas fetichistas de objetividade, engendradas necessariamente pela produção capitalista, nos permitem vê-las como meras ilusões, que não são menos ilusórias por serem vistas como necessárias. As relações reflexivas dessas formas fetichistas, suas leis, surgidas inevitavelmente da sociedade capitalista, mas dissimulando as relações reais entre os objetos, mostram-se como as representações necessárias que se fazem os agentes da produção capitalista. Elas são, portanto, objetos do conhecimento, mas o objeto conhecido nessas formas fetichistas e através delas não é a própria ordem capitalista de produção, mas a ideologia da classe dominante. É preciso romper esse véu para se chegar ao conhecimento histórico, pois as determinações reflexivas das formas fetichistas de objetividade têm por função justamente fazer aparecer os fenômenos da sociedade capitalista como essências suprahistóricas. O conhecimento da verdadeira objetividade de um fenômeno, o conhecimento de seu caráter histórico e o conhecimento de sua função real na totalidade social formam, portanto, um ato indiviso do conhecimento. Essa unidade é quebrada pelo método pseudocientífico. Assim, por exemplo, o conhecimento da distinção, fundamental para a ciência econômica, entre capital constante e o capital variável, só se tornou possível pelo método dialético. A ciência econômica clássica não era capaz de ir além da distinção entre capital fixo e capital circulante. E isso não era um acaso, pois, abre aspas, o capital variável é apenas uma manifestação histórica particular dos fundos da subsistência ou dos fundos de trabalho, que o trabalhador precisa para sustentar a si mesmo e sua família e sua reprodução, e que ele mesmo deve produzir e reproduzir em todos os sistemas de produção social. Os fundos de trabalho retornam sempre a ele, somente sob a forma de pagamento do seu trabalho, pois seu próprio produto sempre se distancia dele, mesmo sob a forma de capital. A forma mercantil do produto e a forma monetária da mercadoria mascaram a transação. Fecha aspas. Essa ilusão fetichista, cuja função consiste em ocultar a realidade e envolver todos os fenômenos da sociedade capitalista, não se limita a mascarar seu caráter histórico, isto é, transitório. Mais exatamente, esta ocultação se torna possível somente pelo fato de que todas as formas de objetividade nas quais o mundo aparece necessária e imediatamente ao homem na sociedade capitalista, ocultam igualmente, em primeiro lugar, as categorias econômicas, sua essência profunda, como formas de objetividade, como categorias de relações entre os homens. As formas de objetividade aparecem como coisas e relações entre coisas. Por isso, o método dialético, ao mesmo tempo em que rompe o véu da eternidade das categorias, deve também romper seu caráter reificado para abrir caminho ao conhecimento da realidade. Abre aspas, a economia, diz Engels, em comentário à crítica da economia política de Marx, não trata as coisas, mas de relações entre pessoas, em última instância entre classes. Mas essas relações estão sempre ligadas a coisas e aparecem como coisas. Fecha aspas. Com esse conhecimento, o método dialético e sua concepção da totalidade manifestam-se como conhecimento real do que ocorre na sociedade. A relação dialética das partes com o todo podia ainda aparecer como simples determinação mental e metódica, em que as categorias verdadeiramente constitutivas da realidade social não aparecem mais do que nas determinações reflexivas da economia burguesa, e cuja superioridade sobre estas últimas seria, por conseguinte, apenas um assunto metodológico. No entanto, a diferença é bem mais profunda e fundamental, pois o fato de que em toda categoria econômica se revela uma determinada relação entre os homens num determinado nível de sua evolução social e de que essa relação se torna consciente e conceitual
faz com que o movimento da sociedade humana possa, enfim, ser compreendido em suas leis internas e, ao mesmo tempo, como produto dos próprios homens e das forças que surgiram de suas relações e escaparam do seu controle. As categorias econômicas tornam-se, portanto, dinâmicas e dialéticas em duplo sentido. Elas interagem constantemente como categorias puramente econômicas e nos ajudam a compreender todo o corte temporal feito na evolução social. No entanto, como elas têm sua origem em relações humanas e funcionam nos processos de transformação das relações humanas, a marcha da evolução torna-se visível em sua relação recíproca com o substrato real de sua ação. Dito de outro modo, a produção e a reprodução de uma determinada totalidade econômica que a ciência tem por tarefa conhecer transformam-se necessariamente, na verdade, transcendendo a economia pura, mas sem apelar a qualquer força transcendente que seja, em processo de produção e de reprodução de uma sociedade global determinada. Marx insistiu com frequência nesse caráter do conhecimento dialético de maneira clara e precisa. Desse modo escreve, abre aspas, o processo de produção capitalista, considerado em sua continuidade ou como processo de reprodução, não produz, portanto, somente mercadorias ou mais-valia, produz e reproduz a própria relação capitalista. De um lado o capitalista, de outro o assalariado. Fecha aspas. 4. Essa atitude de colocar-se, produzir e reproduzir por si mesmo é a própria realidade. Hegel já conheceu claramente e exprimiu de forma muito próxima daquela de Marx, ainda que muito abstrata, compreendendo mal a si mesmo e abrindo caminho para equívocos. Abre aspas, o que é real é em si necessário, fecha aspas, diz em sua filosofia do direito. Abre aspas, a necessidade consiste no fato de que a totalidade é cindida nas distinções de conceitos e essa cisão atinge uma determinação sólida e resistente que não é uma solidez morta, mas engendra a si mesma sem cessar na dissolução. Fecha aspas. É justamente nesse aspecto em que o profundo parentesco do materialismo histórico com a filosofia de Hegel aparece no problema da realidade, na função da teoria como autoconhecimento da realidade. É preciso, mesmo que em poucas palavras, chamar a atenção para o não menos decisivo ponto de ruptura que os separa. Esse ponto de ruptura se encontra igualmente no nível do problema da realidade, do problema da unidade do processo histórico. Marx reprova Hegel e, sobretudo, seus sucessores, que retomam cada vez mais claramente Fichte e a Kant, por não ter superado efetivamente a dualidade do pensamento e do ser, da teoria e da praxis, do sujeito e do objeto. Sustenta que a dialética de Hegel, que se propõe como dialética interior e real do processo histórico, não passa de mera ilusão. Reprova-lhe por não ter superado Kant justamente a respeito desse ponto decisivo. Critica o conhecimento hegeliano por ser simplesmente um conhecimento sobre uma matéria, por si só de natureza estranha, e não o próprio conhecimento dessa matéria, que é a sociedade humana. Abre aspas, já em Hegel, dizem as frases decisivas dessa crítica. O espírito absoluto da história tem seu material na massa, mas sua expressão adequada apenas na filosofia. O filósofo aparece somente como o órgão pelo qual o espírito absoluto que faz a história se eleva à consciência, depois que o movimento histórico é desencadeado. A participação do filósofo na história se reduz a essa consciência tardia, pois o espírito cumpre inconscientemente o movimento do real. O filósofo chega, portanto, post festum, fecha aspas. Hegel deixa então, abre aspas, o espírito absoluto enquanto espírito absoluto, fazer a história apenas aparentemente. Com efeito,
Como o espírito absoluto só se eleva tardiamente à consciência do filósofo como espírito criador do mundo, sua fabricação da história só existe na consciência, na opinião e na representação dos filósofos, na imaginação especulativa. Fecha aspas. Essa mitologia conceitual do hegelianismo foi definitivamente eliminada pela atividade crítica do jovem Marx. Não é um acaso se a filosofia que permitiu a Marx, abre aspas, compreender a si mesmo, fecha aspas, constituiu um movimento de recuo do hegelianismo voltado a Kant, um movimento que utilizou as obscuridades e as incertezas internas de Hegel para eliminar do método os elementos revolucionários e conciliar os conteúdos reacionários. A mitologia conceitual reacionária e os vestígios da dualidade contemplativa do pensamento e do ser com a filosofia igualmente reacionária da Alemanha de então. Tomando a parte progressista do método hegeliano, a dialética como conhecimento da realidade, Marx não somente se separou nitidamente dos sucessores de Hegel, como também operou uma cisão na filosofia hegeliana. Ele levou a tendência histórica que se encontra na filosofia hegeliana à sua lógica extrema. Transformou radicalmente todos os fenômenos da sociedade do homem socializado em problemas históricos, mostrando concretamente o substrato real da evolução histórica e tornando-a fecunda em seu método. Foi nessa balança, descoberta por Marx, experimentada metodicamente por ele, que se pesou a filosofia hegeliana e se notou a sua leveza. Os vestígios mitologizantes dos, abre aspas, valores eternos, fecha aspas, eliminados da dialética por Marx, situam-se no nível da filosofia da reflexão, que Hegel combateu com obstinação e tenacidade durante toda a sua vida, e contra a qual mobilizou todo o seu método filosófico, o processo e a realidade concreta, a dialética e a história. A crítica de Marx a Hegel é, portanto, a sequência e a continuação direta da crítica que Hegel exerceu contra Kant e Fichte. Assim, o método dialético de Marx nasceu como continuação consequente do que Hegel havia almejado, mas que não obtivera concretamente. Por outro lado, o corpo morto do sistema escrito permaneceu presa dos filólogos e dos fabricantes de sistemas. Contudo, o ponto de ruptura reside na realidade. Hegel não foi capaz de chegar até as forças verdadeiramente motrizes da história. Em parte porque, na época em que seu sistema foi criado, essas forças ainda não eram bastante visíveis. Ele foi, então, obrigado a ver nos povos e em sua consciência os verdadeiros portadores do desenvolvimento histórico. Mas ele não conseguia distinguir o substrato real da sua consciência devido à sua composição heterogênea. Desse modo, transformou-o mitologicamente em o espírito do povo. Em parte porque continuaria preso às formas do pensamento platônico kantiano, a dualidade do pensamento e do ser, a forma e a matéria, não obstante seus esforços bastante enérgicos em sentido contrário. Ainda que tenha sido o verdadeiro descobridor do significado da totalidade concreta, ainda que seu pensamento tenha tido sempre por fim superar todas as abstrações, a matéria permaneceu para ele, e nisso é bastante platônica, manchada pela nódoa da determinação. E essas tendências contraditórias e conflitantes não puderam ser esclarecidas em seu sistema. Com frequência, elas são justapostas sem mediação, apresentam-se contraditoriamente e não se equilibram. O equilíbrio final, aparente, que elas encontram no sistema devia, por conseguinte, estar mais voltado para o passado que para o futuro. Não é de estranhar que a ciência burguesa tenha realçado e desenvolvido com bastante antecedência esses aspectos de Hegel como um fator essencial. Justamente por isso, o núcleo revolucionário do seu pensamento tornou-se quase completamente obscuro até para os marxistas. A mitologia conceitual limita-se a exprimir em pensamento um fato fundamental da existência dos homens, incompreensível para eles, e cujas consequências lhes é impossível evitar.
A incapacidade de penetrar o próprio objeto se exprime intelectualmente nas forças motrizes transcendentes que, de maneira mitológica, constroem e estruturam a realidade, a relação entre os objetos, nossas relações com eles e suas modificações no processo histórico. Ao reconhecerem que, abre aspas, o fator determinante na história é, em última instância, a produção e a reprodução da vida real, fecha aspas, Marx e Engels adquiriram o ponto de vista que permitia liquidar toda a mitologia. O espírito absoluto de Hegel foi a última dessas grandiosas formas mitológicas, uma forma na qual a totalidade e seu movimento já se exprimiam, ainda que sem ter consciência de sua essência real. No materialismo histórico, a razão, abre aspas, que sempre existiu, mas nem sempre de forma racional, fecha aspas, consegue alcançar sua forma racional com a descoberta de seu verdadeiro substrato e da base a partir da qual a vida humana pode de fato tornar-se consciente de si mesma. E é justamente isso que efetua o programa da filosofia da história hegeliana, ainda que à custa do aniquilamento da doutrina hegeliana. Em oposição à natureza, na qual, como sublinha Hegel, abre aspas, a mudança circular é a repetição do mesmo, fecha aspas, a mudança na história não se produz, fecha, abre aspas, simplesmente na superfície, mas no conceito. É o próprio conceito que é corrigido, fecha aspas. 5. Retomemos a premissa do materialismo, abre aspas. Não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. Fecha aspas. Somente nesse contexto, tal premissa pode superar o plano puramente teórico e tornar-se problema da prática. Pois é somente depois que o núcleo do ser se revela como devir social que o ser pode aparecer como um produto até então inconsciente da atividade humana. E essa atividade, por sua vez, como elemento decisivo da transformação do ser. Por um lado, tem-se as relações puramente naturais ou as formas sociais mistificadas em relações naturais que se opõem ao homem como dados fixos, acabados e imutáveis em sua essência, cujas leis ele pode, no máximo, utilizar compreendendo a estrutura do objeto sem jamais ser capaz de transformá-lo. Por outro, tal concepção do ser rejeita a possibilidade da praxis na consciência individual. A praxis torna-se uma forma de atividade do indivíduo isolado, uma ética. A tentativa de Feuerbach de superar Hegel fracassou no seguinte obstáculo. Feuerbach se deteve, como o idealismo alemão, e mais do que o próprio Hegel, no indivíduo isolado da sociedade civil. A exigência de Marx, segundo a qual se deve captar a sensibilidade, o objeto, a realidade, como atividade humana sensível, implica que o homem toma consciência de si mesmo como ser social, como simultaneamente sujeito e objeto do devir histórico e social. O homem da sociedade feudal não podia tomar consciência de si mesmo como ser social, porque suas relações sociais ainda tinham, sob muitos aspectos, um caráter natural, porque a sociedade em seu conjunto ainda estava desorganizada e tinha pouquíssimo controle sobre a totalidade das relações entre os homens, para aparecer a consciência como a realidade do homem. Não cabe considerar aqui a questão da estrutura e da unidade da sociedade feudal. A sociedade civil cumpre esse processo de socialização da sociedade. O capitalismo derruba todas as barreiras espaciais e temporais entre os diferentes países e domínios, do mesmo modo que os muros de separação jurídica entre os estamentos. Em seu universo de igualdade formal entre todos os homens, desaparecem cada vez mais aquelas relações econômicas que regularam as trocas materiais imediatas entre o homem e a natureza. O homem torna-se, no verdadeiro sentido da palavra, ser social. A sociedade torna-se a realidade para o homem. Desse modo, somente no terreno do capitalismo, da sociedade civil, é possível reconhecer a sociedade como realidade.
Contudo, a classe que se apresenta como agente histórico dessa revolução, a burguesia, cumpre ainda inconscientemente essa função. As forças sociais desencadeadas por ela e que levaram à supremacia parecem opor-se a ela como uma segunda natureza, porém mais desprovida de alma e mais impenetrável do que aquela do feudalismo. É somente com a entrada em cena do proletariado que o conhecimento da realidade social encontra seu termo. Com a perspectiva da classe do proletariado, encontra-se um ponto a partir do qual a totalidade da sociedade torna-se visível. Com o advento do materialismo histórico surge, ao mesmo tempo, a doutrina, abre aspas, das condições da libertação do proletariado, fecha aspas, e a doutrina da realidade do processo total do desenvolvimento histórico. Isso só foi possível porque, para o proletariado, conhecer com a máxima clareza sua situação de classe é uma necessidade vital, uma questão de vida ou morte. Porque sua situação de classe só é compreensível quando toda a sociedade pode ser compreendida, porque seus atos têm essa compreensão como condição prévia, inelutável. A unidade da teoria e da praxis é, portanto, apenas a outra face da situação social histórica do proletariado. Do ponto de vista do proletariado, o autoconhecimento coincide com o conhecimento da totalidade. Ele é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto do seu próprio conhecimento. Pois a missão de conduzir a humanidade a uma etapa mais elevada do seu desenvolvimento baseia-se, como Hegel notou com razão, mas aplicando-a ainda aos povos, no fato de que essas, abre aspas, etapas da evolução se apresentam como princípios naturais imediatos, fecha aspas, e que o povo, isto é, a classe, abre aspas, que recebe tal elemento como princípio natural, tem por missão aplicá-lo, fecha aspas. Marx concretiza essa ideia com muita clareza ao aplicá-la à evolução social, abre aspas. Quando os escritores socialistas atribuem ao proletariado esse papel na história mundial, não é de modo algum porque consideram os proletários como deuses. Pelo contrário, o proletariado pode e deve se libertar porque, depois de formado, a abstração de toda humanidade e até da aparência de humanidade se realiza nele quase por completo. Porque, nas condições de vida do proletariado, todas as condições da vida da sociedade atual encontram-se resumidas em seu paroxismo mais inumano. Porque nele o homem perdeu a si mesmo, mas ao mesmo tempo adquiriu a consciência teórica dessa perda e foi imediatamente obrigado pela miséria que não pôde mais ser rejeitada nem embelezada e que se tornou absolutamente imperiosa, expressão prática da necessidade, a revolta contra essa inumanidade. No entanto, ele não pode se libertar sem suprimir suas próprias condições de vida. Não pode, todavia, suprimir suas condições de vida sem suprimir todas as condições de vida inumanas da sociedade atual, que se resumem em sua situação. Fecha aspas. A essência do método do materialismo histórico não pode, portanto, ser separada da atividade crítica e prática do proletariado. Ambos são momentos do mesmo processo de evolução da sociedade. Assim, o conhecimento da realidade produzido pelo método dialético é igualmente inseparável da perspectiva de classe do proletariado. A questão posta pelo austro-marxismo a respeito da separação metódica entre a ciência pura do marxismo e o socialismo é, como todas as questões semelhantes, um falso problema. Pois o método marxista e a dialética materialista, enquanto conhecimento da realidade, só são possíveis do ponto de vista de classe, do ponto de vista da luta do proletariado. Abandonar essa perspectiva significa distanciar-se do materialismo histórico, do mesmo modo como adotá-la implica diretamente a participação na luta do proletariado. O fato de o materialismo histórico emergir do princípio vital, imediato e natural do proletariado e de o conhecimento total da realidade se abrir a partir da sua perspectiva de classe, não significa, contudo, que esse conhecimento ou essa atitude metódica em relação a ele sejam dados de modo imediato e natural ao proletariado enquanto classe.
menos ainda ao proletário individual. Pelo contrário, certamente o proletariado é o sujeito cognoscente desse conhecimento da realidade social total, mas não é um sujeito do conhecimento no sentido do método kantiano, em que o sujeito é definido como o que não pode jamais tornar-se objeto. Não é um espectador imparcial desse processo. O proletariado não é somente a parte ativa e passiva dessa totalidade. A ascensão e a evolução de seu conhecimento, de um lado, e sua ascensão e evolução no curso da história, de outro, são apenas dois aspectos do mesmo processo real. Não somente porque a própria classe se transformou em classe aos poucos, numa luta social incessante, começando pelos atos espontâneos e inconscientes de defesa desesperada e imediata. A destruição de máquinas é um exemplo flagrante desses primórdios. A consciência do proletariado a respeito da realidade social, de sua própria posição de classe e de sua vocação histórica. E o método da concepção materialista da história também são produtos desse mesmo processo de evolução histórica, que o materialismo histórico, pela primeira vez, reconhece adequadamente e em sua realidade. A possibilidade do método marxista é, por conseguinte, um produto da luta de classes, tanto quanto outro resultado de natureza política ou econômica. A evolução do proletariado também reflete a estrutura interna da história da sociedade, que ele foi o primeiro a reconhecer. Abre aspas, seu resultado aparece, portanto, sempre como pressuposto por ele, ao mesmo tempo em que suas pressuposições aparecem como seus resultados. Fecha aspas. O ponto de vista metódico da totalidade, que aprendemos a reconhecer como problema central, como condição primordial do conhecimento da realidade, é um produto da história num duplo sentido. Em primeiro lugar, somente com a evolução econômica que produziu o proletariado, com o nascimento do próprio proletariado, portanto, numa etapa determinada da evolução social, com a transformação assim surgida do sujeito e do objeto relativos ao conhecimento da realidade social, que a possibilidade objetiva e formal do materialismo histórico pôde surgir como conhecimento. Em segundo lugar, é somente no curso da evolução do proletariado que essa possibilidade formal tornou-se uma possibilidade real, pois a possibilidade de compreender o sentido do processo histórico como imanente a esse processo, deixando de ver nele um sentido transcendente, mitológico ou ético, a ser relacionado com um material despojado de sentido, pressupõe que o proletariado tem uma consciência altamente evoluída a respeito de sua própria situação. Portanto, que seja um proletariado, em certa medida, altamente avançado na sequência de uma longa evolução. O caminho tomado por essa evolução conduz da utopia ao conhecimento da realidade, dos objetivos transcendentes estabelecidos pelos primeiros grandes pensadores do movimento operário até a nítida percepção da Comuna de 1871 de que a classe operária, abre aspas, não tem de realizar ideias, mas somente libertar os elementos da nova sociedade, fecha aspas. É o caminho que vai da classe, abre aspas, contra o capital, fecha aspas. A classe, abre aspas, por si mesma, fecha aspas. Nessa perspectiva, a separação revisionista do movimento e da meta final se manifesta como um retrocesso ao nível mais primitivo do movimento operário, pois a meta final não é um estado que aguarda o proletariado ao termo do movimento, independente deste e do caminho que ele percorre, como um estado futuro. Não é um estado que se possa, por conseguinte, esquecer tranquilamente nas lutas cotidianas e, quando muito, invocar nos sermões de domingo como um momento de elevação oposto aos cuidados cotidianos. Não é um dever, uma ideia, designada a regular o processo real. A meta final é, antes, essa relação com a totalidade da sociedade considerada como processo, pela qual cada momento da luta adquire seu sentido revolucionário. Essa relação é inerente a cada momento exatamente no que concerne a sua trivialidade simples e prosaica, mas torna-se real somente quando tomamos consciência dela, o que confere realidade ao momento da luta cotidiana,
manifestando sua relação com a totalidade. Dessa maneira, esse momento da luta cotidiana é elevada do nível da facticidade, da mera existência ao da realidade. Também não podemos esquecer que todo o esforço para preservar a meta final ou a essência do proletariado de toda nódoa na relação com a existência capitalista e por meio dela conduz, em última instância, a distanciar-se da compreensão da realidade, da atividade crítica e prática, a recair na dualidade utópica do sujeito e do objeto, da teoria e da praxis, tão seguramente quanto o revisionismo havia conduzido a isso. O perigo trágico de toda concepção dualista desse gênero é que ela faz desaparecer o momento que dá à ação sua direção. Com efeito, tão logo o terreno da realidade, que somente o materialismo dialético pode conquistar, mas que deve ser incessantemente reconquistado, é abandonado. E tão logo permanecemos, portanto, no terreno natural da existência, do empirismo puro, simples e grosseiro, o sujeito da ação e o meio dos fatos, onde sua ação deve se desenrolar, opõem-se, sem transição possível, como princípios separados. E é tão pouco possível impor a vontade subjetiva, o desejo ou a decisão ao estado de fato objetivo, quanto descobrir nos próprios fatos um momento que dá aos atos, uma direção. Uma situação em que os fatos falam sem ambiguidade a favor ou contra uma determinada direção da ação jamais existiu, não pode existir, jamais existirá. Quanto mais os fatos são escrupulosamente examinados em seu isolamento, isto é, em suas relações diretas, menos podem indicar, sem ambiguidade, uma direção determinada. Por outro lado, é evidente que uma decisão puramente subjetiva deva se chocar contra o poder dos fatos não compreendidos e que agem automaticamente segundo as leis. No que concerne ao problema da ação, a maneira como o método dialético aborda a realidade se revela justamente como a única capaz de indicar às ações uma orientação. O autoconhecimento subjetivo e objetivo do proletariado, numa determinada etapa de sua evolução, é, ao mesmo tempo, o conhecimento do nível atingido nessa mesma época pela evolução social. Na coerência da realidade, na relação de todos os momentos parciais com suas raízes, na totalidade, raízes que lhes são imanentes, mas que não foram elucidadas, é suprimido o caráter de exterioridade desses fatos que agora compreendemos. Neles, tornam-se visíveis aquelas tendências que visam ao centro da realidade, aquilo que se tem o costume de chamar de meta final. Todavia, essa meta final não se opõe como ideal abstrato ao processo, como momento da verdade e da realidade, como sentido concreto de cada etapa atingida. Ela é imanente ao momento concreto. Seu conhecimento é justamente aquele da direção que tomam inconscientemente as tendências dirigidas para a totalidade, da direção que é chamada a determinar concretamente a ação correta no momento dado, do ponto de vista e no interesse do processo total e da emancipação do proletariado. No entanto, a evolução social incrementa sem cessar a tensão entre os momentos parciais e a totalidade, justamente pelo fato de o sentido imanente da realidade irradiar com um brilho cada vez mais forte. O sentido do devir tem uma ligação cada vez mais profunda com a vida cotidiana, e a totalidade afunda-se nos aspectos momentâneos, espaciais e temporais dos fenômenos. O caminho da consciência no processo histórico não se aplana, pelo contrário, torna-se sempre mais árduo e apela a uma responsabilidade sempre maior. A função do marxismo ortodoxo, a superação do revisionismo e do utopismo, não é, portanto, uma liquidação definitiva de falsas tendências, mas uma luta incessante, renovada, contra a influência perversa das formas de pensamento burguês sobre o pensamento do proletariado. Essa ortodoxia não é a guardiã de tradições,
mas a anunciadora sempre em vigília da relação entre o instante presente e suas tarefas em relação à totalidade do processo histórico. E assim, as palavras do Manifesto Comunista sobre as tarefas da ortodoxia e dos seus portadores, os comunistas, não envelheceram e continuam válidas. Abre aspas. Os comunistas distinguem-se dos outros partidos proletários somente em 2 pontos. Por um lado, nas diversas lutas nacionais dos proletários, acentuam e fazem valer os interesses comuns a todo o proletariado e independentes da nacionalidade. Por outro, nas diversas fases de desenvolvimento que a luta entre o proletariado e a burguesia precisa atravessar, representam sempre o interesse do movimento total. Fecha aspas. Georges Lukács, março de 1919.